Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriel. Eu trabalho na ThoughtWorks Recife, onde eu sou consultor em desenvolvimento de software. E é isso. Eu já vim para várias Python Brasil, mas essa é a primeira vez que eu estou palestrando aqui. Então, é isso. Muito bem. Eu sou Camila, eu também trabalho na ThoughtWorks de Recife. Eu juro que a gente não comprou essa sala, porque a menina anterior também era da ThoughtWorks. E eu também sou consultora de desenvolvimento lá, junto com o Gabriel. Onboarding é o ato ou processo de integração de novas pessoas na organização, visando maior produtividade e satisfação no desempenho do trabalho. Essa é uma definição um pouco de mercado, assim, né? Mas que faz todo sentido em qualquer processo de onboarding. A gente aqui vai focar mais no onboarding em um projeto de desenvolvimento e na experiência das pessoas desenvolvedoras nesse processo de desenvolvimento. Por que o onboarding é difícil, né? Por que receber uma pessoa nova num time de desenvolvimento é uma coisa difícil? Bom, essa pessoa ela vai ter que se preocupar com várias coisas. Ela vai ter que se preocupar com o fato de ela estar entrando num lugar novo, se ela está entrando num trabalho novo ou num projeto novo. Ela vai ter que pegar esse contexto de negócio, vai ter que pegar o contexto de processos, de ferramentas, de linguagem. Então, tem todo um overhead e o tempo que ela vai precisar gastar estudando e se adaptando às situações. Além disso, ela precisa conhecer pessoas novas, ela precisa lidar com diferentes situações que fazem com que esse processo seja um processo difícil. Eu e Gabriel, a gente tem falado muito assim, no último ano sobre onboarding técnico e a gente diz que é um onboarding 360. Assim. Ele cobre, para ser efetivo, ele deve cobrir vários aspectos. Muito do que ele já falou, mas só consolidando, você tem que se preocupar com o indivíduo, com negócio, questões de negócio, processos, stakeholders, tecnologias e a base de código, principalmente se a gente está falando de onboarding técnico. Aqui, hoje, a gente vai focar nos dois, tecnologia e base de código. Então, muito de qual é a minha tech stack e como é que está o meu código, como que eu faço para começar a ser produtivo assim que eu chego num projeto. Então, primeiro dia no projeto. Você chegou lá, está super ansiosa para contribuir e, bom, eu quero contribuir, eu quero trazer as minhas experiências, eu quero aprender também. Mas para isso começar a fazer sentido e acontecer, eu preciso ter algumas coisas funcionando, basicamente. Então, eu preciso entender e me familiarizar com o código. Eu preciso ter tudo redondinho na minha máquina funcionando. Eu preciso me familiarizar com a aplicação. E isso tudo, para isso tudo, precisa de setup de ambiente. Quem nunca teve problema com setup de ambiente? Que é basicamente instalar tudo que eu preciso, execução de comandos, muitos comandos, diferentes comandos, dá erro, falha, o que é que eu faço, né? É muito fácil se confundir com versões. Então, você está lendo lá a documentação e acontece que você pegou uma versão diferente, daí as dependências todas falharam, e aí isso o problema só piora. Piora mais se você não for muito familiarizada com o terminal, que principalmente pessoas que estão começando no desenvolvimento acontece muito. Então, é muito fácil chegar no mas funciona na minha máquina, não funciona na máquina de ninguém, ou por que funciona na sua máquina e na minha não. E como uma pessoa nova, a frustração acaba sendo muito grande. Acaba uma semana e você não consegue fazer nada, você não conseguiu nem subir a aplicação na sua máquina. Com containers, vale salientar, algumas coisas melhoraram. Isso pode ter ajudado um pouco no processo, mas não necessariamente é a solução para tudo. Nem sempre você precisa de um container também. E tem muita coisa que você ainda roda manual e exige contexto e conhecimento de pessoas específicas.
certo, Camila acabou de falar um pouco do contexto de quem está entrando no projeto e quem está chegando no primeiro dia. Mas e o que a gente passa todos os dias, né? A gente sabe que no nosso dia a dia a gente tem que fazer algumas coisas que acabam sendo um pouco manuais ou que são repetitivas. E a gente acaba sendo bastante interrompido. E aí eu trago aqui o conceito de interrupções passivas. Uma interrupção seria ativa quando, por exemplo, a Camila chega para mim e fala: vê o e-mail que eu te mandei. Aí você para, você lê o e-mail e você foi interrompido. E aí você tem que gastar todo um tempo retornando para o que você estava fazendo. Uma interrupção passiva seria a interrupção que ela é fruto do seu próprio trabalho. Então, por exemplo, você vai rodar uma bateria de testes para continuar, você vai esperar para que aqueles testes acabem de rodar para poder voltar ao que você estava fazendo. Você vai fazer um teste manual e você tem que preencher uma página de login muito grande, por exemplo, e aí você vai preencher manualmente. Então, as interrupções passivas são essas interrupções que você perde tempo, mas elas são parte do seu trabalho. Ainda assim, quando você voltar a fazer o que você estava fazendo, você vai ter que voltar para pegar todo um contexto, porque você já foi interrompido. E aí existe esse quadro aqui que ele meio que fala quando que a gente deveria se preocupar em automatizar alguma coisa, dado o tempo que eu gasto com ela. Então, quanto tempo eu gastaria fazendo com que uma task rotineira fique mais eficiente antes de eu gastar mais tempo com ela no dia a dia, assim, tipo, quanto que eu gastar tempo para automatizar alguma atividade repetitiva vai salvar meu tempo do que eu continuar fazendo ela. Então, nesse chart aqui, por exemplo, o tempo que eu passo, se eu gasto numa task, o tempo que eu passo na task é um dia e eu faço essa task uma vez por ano. Então, em 5 anos, eu vou ter perdido 5 dias. Esse caso aqui. Mas, então, vamos ver aquele caso ali. Se para uma task que é uma task manual e repetitiva, eu gasto fazendo ela 1 hora. E eu faço ela 5 vezes ao dia. Então, durante 5 anos, eu perdi 10 meses de trabalho. Então, você fazendo uma conta, assim, você consegue perceber quando que você deveria automatizar alguma parte do seu processo ou não. E tem mais algumas coisas. Por exemplo, tem um artigo chamado The Programmer Interrupted, que faz uma pesquisa bem legal. E uma das coisas que eu achei interessante é que uma pessoa ela leva entre 10 e 15 minutos para começar a editar o código depois de retomar o trabalho, depois de uma interrupção. Então, tem várias coisas que interrupções atrapalham. Tá. Para resolver um pouco, né, do que a gente está trazendo aqui de problemática, entrei num projeto, como é que eu faço, por exemplo, o setup do meu ambiente, ou como é que eu automatizo mais e acabo gastando menos tempo com tarefas repetitivas. Uma técnica que não é nova, a gente chama de DevCli em português, mas é Command Line Interface e voltada para desenvolvimento. Ela não é tão nova que um colega nosso, o Neil Ford, ele publicou um livro em 2008 que já trazia o conceito de DevCli, mas a gente acredita que, dado o boom de DevOps e agora uma preocupação recente com experiência de desenvolvedor, a gente tem retomado essa questão de automação e isso está muito mais em foco. Então, é por isso que deve ser lá e deve ser ainda mais considerada agora. Vamos pensar de volta na pessoa que entrou e quer mostrar serviço, né? Quando você entra num projeto, a primeira coisa que você fala, ou que alguém fala para você não, dá uma olhada na documentação e vai dar tudo certo. Só que não, né? Porque documentação é longa, é extensa, é moroso, é sujeita à interpretação, então é texto, afinal de contas. E o que ela deveria fazer, que é te explicar como utilizar, configurar, instalar e contribuir para um software, muitas vezes ela atrapalha a tua vida e te deixa, enfim, em maus lençóis. A gente que programa, no final das contas,
a gente gosta muito mais de escrever script do que de escrever código, do que de escrever texto. E aí, às vezes, a gente é muito melhor em escrever script e código do que em escrever texto. Então, façamos uso dessa skill. Código é executável, então, normalmente, você não vai ter ambiguidade. Pelo menos a gente espera. Não vai ter ambiguidade. Então, ninguém vai estar lendo para saber, interpretar para saber o que fazer. O código vai lá e se executa. Diante disso, script é documentação executável. E se uma dev CLI, uma dev CLI, é um conjunto de scripts, ela por si só ela é a documentação executável e ela é a documentação viva. Porque se você usa ela todos os dias, você tem que manter ela atualizada, você tem que versionar ela. Então, ajuda um pouco nessa questão da documentação em si. E como que a gente pode utilizar uma dev CLI para ajudar no setup do projeto? Então, a gente pode pensar em coisas como quais dependências eu preciso instalar para fazer o build e dar o start na minha aplicação. E como que eu consigo automatizar isso com uma interface de linha de comando. Quais versões são necessárias, quais são as versões que eu deveria estar usando, como está o meu ambiente atual, como eu instalo também o que eu preciso para buildar e rodar a aplicação. São exemplos de como a gente pode automatizar isso com uma CLI, esse setup inicial. E aí, a gente vai trazer para vocês um exemplo de uma dev CLI. Não é um exemplo muito grande, porque a gente subestimou um pouco a aplicação. É uma aplicação que a gente escolheu porque a gente gosta dela, mas a gente nunca tinha mexido. Foi o Transserviços, que é um projeto open source. Ele é uma plataforma que não discrimina pessoas travestis e transexuais, ajuda na contratação dessas pessoas que estão em busca de emprego e ou indicação de serviços verdadeiramente respeitosos com essas pessoas. E aí a gente acreditou que a edição de uma dev CLI poderia ajudar as pessoas desenvolvedoras dispostas a contribuir com esse projeto. Atualmente o site está fora do ar e o projeto está bem antigo. Assim, o último commit foi em 2016 e aí foi aí que a gente se quebrou um pouco para poder fazer essa dev CLI, porque a gente teve muito trabalho adicional, além de só fazer a dev CLI, a gente teve que fazer o código todo funcionar. Pode passar. E aí, a gente depois vai compartilhar com vocês os slides. Lá tem também o que a gente utilizou para iniciar a dev CLI, que é um bootstrap em Bash, um código Bash com um código inicial de um dev CLI. E o que a gente fez foi o setup. A gente fez uma CLI em que o alias dele é trans e a gente criou um comando setup em que ele tem o check e o install. E aí a gente vai mostrar para vocês rapidinho um pouco disso. O que o Gabriel estava falando é basicamente isso aqui, ó. A gente criou primeiro, com o Bootstrap lá, você consegue, só rodando esse comando, que é o nome como você chama a sua dev CLI, saber o que é que está disponível para você. E aqui eu sei que existe um setup que eu posso usar. Então, é que aqui está meio difícil o microfone e olhar para a tela, já que eu não está espelhado, mas acho que agora melhorou um pouco. Quando eu vou no setup em si, eu consigo saber quais são os subcomandos que estão disponíveis. E aí, eu quero saber como que está o meu ambiente atual, comparado com o que eu deveria ter para rodar essa aplicação. O que é que tu está fazendo? Tá. E aí, se eu fizer um setup check, você vai ver, eu preciso do VirtualBox, ele está lá, eu preciso do Vagrant, ele está lá, eu preciso de 2 plugins do Vagrant, eles estão lá, mas eu preciso do Ansible e eu não tenho o Ansible. E eu preciso de uma versão mínima do Ansible, que é 1.9, e eu também não tenho ela. Se eu fizer, ao invés do check, eu fizer um install, ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei que essas coisas aqui estão legais, mas eu não encontro o Ansible. Você gostaria de instalar ele? E isso é legal, que você consegue... Isso é tudo com Bash, tá? Você consegue pedir o input do usuário para poder continuar com a operação ou não. E aí eu digo que sim, ele está instalando via Python, lá, o pip.
E aí, vamos ver se a internet ajuda. Mas, enquanto a gente faz isso, eu queria mostrar para vocês só como é um pouco do código em si. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Tu colocou? Tu maximizou de novo, Gabriel. Me dando trabalho. Beleza, deixa eu puxar para cá agora. Para mostrar. E assim, se você tivesse do zero, ele ia instalar todas as dependências. Se você não tivesse nada na sua máquina, ele ia verificar que você não tem nada e ia instalar tudo também. Isso. Uma coisa que eu queria só mostrar para vocês aqui. Ai, não está indo. Não. Precisava aumentar a fonte daqui. Mas, basicamente, eu tenho, só para vocês terem uma ideia, só de entrar no script de setup, eu consigo ver rapidamente quais são as dependências que eu tenho, que eu preciso ter, na verdade. Então, eu faço um check setup e depois eu faço um install all. E aqui, basicamente, para cima, eu tenho todas as funções que são necessárias com bash puro mesmo, assim. Só para vocês terem uma ideia. Voltando para cá, então dá para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é que dá para fazer com bash a partir desse bootstrap e como isso facilita a vida de quem está chegando e facilita a vida de pessoas trabalhando no projeto em si. Existem muitas possibilidades. E aí, a gente trouxe aqui mais algumas possibilidades, né? E, tipo, vocês podem pensar em qualquer possibilidade, dado o dia a dia de vocês. Se tem atividades que vocês precisam automatizar porque vocês estão repetindo muito ou porque isso ajudaria a entrada de uma pessoa nova, esse é o momento de você adicionar um comando novo numa CLI. Então, você poderia colocar hooks para o Git, por exemplo, para dizer que você está pareando com alguém, fazer um check in dance, que é, no caso, tipo, você pode fazer o pull rebase, dar um build, testar as coisas, e depois fazer um push, se tudo tiver dado certo. Você pode checar o servidor do CI também. Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. E aí, o que a gente quer trazer também assim, mas espera um pouquinho, né? Plug and play é bom, você chegar lá e conseguir fazer as coisas muito rápido, mas é bom ter cuidado com a mágica. Uma pessoa que chega, ela vai conseguir fazer as coisas muito rápido, mas ela precisa parar para entender o que é que o script está fazendo por baixo, ou então ela vai estar só apertando o botão. Quem automatizou aquilo vai entender, mas aquela pessoa, se ela não parar para entender, ela não vai estar entendendo exatamente o que é que aquele script faz. Então, precisa ter cuidado com a mágica da CLI. Ganhar velocidade e confiança é bom, mas nem tudo precisa de automação. E o que a gente fala em relação à confiança aqui, por exemplo, comandos como o check in dance, ele traz uma confiança porque você pode puxar uma coisa, dado que o status do seu CI está ok, que o commit está ok, e que você consegue rodar testes automatizados de forma mais rápida. Isso traz confiança, mas nem tudo precisa de automação. Por exemplo, o caso que eu falei de você ter que preencher uma página para fazer um teste, você pode resolver isso com um plugin do Google Chrome, por exemplo. E melhorar a experiência de desenvolvimento é bom, mas nem todo projeto precisa de DevCLI. Então, gerenciadores de pacotes hoje em dia já fazem muito o que uma DevCLI faz também. Então, a depender do tamanho do seu projeto, você provavelmente também não vai precisar de uma DevCLI. Mas é uma coisa que pode ajudar bastante a quem está chegando e pode lhe ajudar a perder menos tempo no dia a dia, dependendo das atividades que você faz. Principalmente se você trabalha na arquitetura microserviço, você tem vários repositórios, várias dependências e tudo mais, quebra um galho muito grande. No mais, muito obrigada e desculpa que a gente estourou o tempo.